O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não. Ele vai se chamar João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Caro diácono João, irmãs canossianas, amado povo de Deus, nós aprendemos algumas coisas, nessas quartas-feiras. Aprendemos não, vamos dizer que nós redescobrimos algumas coisas que a gente já sabia, mas que a gente faz questão de esquecer às vezes, A grandiosidade de Deus, por exemplo, como Ele é grandioso. E olha que a gente não chegou nem perto daquilo que Ele é em plenitude. Não chegou nem perto. Digamos que nós tenhamos passado assim só pelas beiras. Deus foi nos concedendo, em toda quarta-feira à noite, sobretudo, por causa da presença de Maria, inclusive, porque Maria é irresistível até para Deus, Nem Deus resiste a Maria Santíssima, e quem dirá nós, Nós não podemos resistir a Maria. Maria é uma mulher irresistível. Maria tem uma cor irresistível. Maria tem olhos irresistíveis. Maria tem uma voz irresistível. Maria tem um cheiro irresistível. Maria tem uma presença irresistível. E aí nem Deus consegue resistir a Maria. E é por isso que Ele nos deu a graça nessas 9 quartas-feiras de ir provando a sua grandeza e a grandeza de tudo que Ele faz. Porque tudo que Deus faz é muito grande, irmão. Tudo que Deus faz é grandioso demais. Bobos somos nós, às vezes, que achamos que Deus não está fazendo nada. Às vezes nós nos comportamos assim nas nossas falas, na nossa indiferença a Deus, na nossa negligência. Porque quando não se reza, está sendo indiferente a Deus. Se a oração é conversar com Ele e eu não rezo, significa que Deus está lá no lugar dele e eu estou aqui fazendo as minhas coisas, eu não vou incomodar Deus, eu não quero que Deus me incomode. E ponto final. Aquele que não reza
diz isso nas entrelinhas, para si mesmo. E aí quanto se perde, né? Imagina o quanto de diálogo, o quanto de conversa, o quanto de intimidade nós já não perdemos na nossa vida, porque não dedicamos tempo para conversar com Deus. Coloca na ponta do lápis só o seu dia de hoje. Depois de tudo que você fez, porque você se acha, porque fez um monte de coisa. Hoje, mais uma vez o padre diz, né? Hoje a pessoa parece que para se sentir importante e útil, né? Útil para a sua família, útil para o seu trabalho, útil para a igreja, inclusive, a pessoa precisa incluir no seu dia a seguinte frase: foi uma correria. Parece que o ego da gente, o ego do ser humano hoje, ele é massageado com isso. Não, eu sou útil porque eu estou na correria. Eu sirvo para alguma coisa porque eu estou na correria. Eu não tenho tempo para me dedicar à minha família porque eu estou na correria. Eu não tenho tempo para rezar porque eu estou na correria, por exemplo, né? Durante a missa, a quantidade de gente que desfila na igreja, né? É banheiro, é não sei o que. Eu estou na correria. Eu estou na correria para ir para o banheiro, eu estou na correria lá para trás para resolver coisa da liturgia. A missa está comendo e eu estou resolvendo coisa. Porque o negócio é resolver coisas. E nisso, o mais importante de todos não é celebrado, não é vivido, não é adorado, não é glorificado como deveria. Então, meu irmão, minha irmã, se a gente pudesse fazer uma síntese dessa novena, a primeira coisa que você deveria levar no seu coração é isso: Deus é grande demais, mas Ele se dá a conhecer aos poucos, e eu preciso querer conhecê-lo. Eu preciso querer conhecê-lo. Estou dizendo isso porque assim, a igreja está bem contaminada. Não a igreja instituição, porque essa é governada pelo Espírito Santo, graças a Deus. Mas a igreja, povo de Deus, está muito contaminada. A gente, por mais que acredite em Deus, a gente quer que a igreja seja a nossa empresa, a nossa faculdade, seja a casa onde eu mando, onde eu decido, onde eu vivo do jeito que eu quero, onde eu arrumo as coisas do jeito que eu quero. A nossa igreja está contaminada. A nossa igreja está contaminada porque lá fora a gente precisa ser assim. A gente precisa ser o melhor no trabalho, a gente precisa demonstrar que sabe fazer tudo, que sabe colocar as coisas no lugar, que sabe arrumar e ninguém pode desarrumar, que igual a gente ninguém pode fazer, porque senão a gente perde o nosso emprego, perde a vaga na faculdade, perde tudo. Mas esse é o modo de vida que nós não aprendemos no Evangelho, e aí que é grave a coisa. Porque esse modo de viver não foi ensinado por Jesus no Evangelho. E se nós cristãos estamos nos deixando levar por essa mentalidade de competição aí fora, significa que nós não estamos vivendo a nossa vida segundo o Evangelho. E aí eu pergunto a vocês: como uma vida que não é vivida segundo o Evangelho vai encantar as outras pessoas para que elas venham para o Evangelho? Como eu vou falar de uma página da Bíblia se aquela página da Bíblia eu só vivo quando eu estou aqui dentro e olhe lá? Quando lá fora não é o critério da minha vida. Quando lá fora não é o critério das minhas decisões. O padre já falou aqui em algumas homilias e vou continuar repetindo. Nós achamos equivocadamente que quem
tem que ditar o modo de vida da igreja é a cultura lá fora. Por isso que a gente está contaminado. A gente quer que as coisas que vivemos lá fora digam como nós temos que viver aqui dentro. Diga como nós temos que lidar com os irmãos. Diga como nós temos que lidar como lideranças, como coordenações. A gente quer que as coisas lá fora digam como que a igreja tem que ser. E tem que ser o contrário, cristão. Acorda para a vida. É por isso que tem muita gente que não tem nada na vida dando certo. Não tem nada. Porque quer começar lá de fora para dentro. Esquece que o estilo de vida para ser vivida, o Senhor já nos deu. Já nos deu o Evangelho como cartilha de vida. O meu modo de vida, a minha configuração original. Não tem aquela história de aparelhos eletrônicos para você resetar, para voltar à configuração do fabricante? Pois é, a novena era para você ter feito isso. Se você não fez ainda, aperta o botão do reset hoje. Porque tem alguma coisa desconfigurada na tua vida. Eu acho que o endereço do seu IP se perdeu. Perdeu. E a gente tem que recuperar o IP original. Por isso tem que resetar. Por que o padre fica aqui igual um louco mandando você cantar? Graças, hoje ainda teve ajuda, né? De outra doida, né? Quando canta e tal. Enfim. Por quê? Para ver se tu reseta, homem de Deus e mulher de Deus. Para ver se num momento da sua vida e da sua semana, você esquece um pouco do que está ao seu redor, te oprimindo, te sufocando, te afligindo. Se entrega, abre a tua boca, deixa o teu coração rezar de verdade e você faz um reset para ver se as desconfigurações elas encontrem o fabricante de volta. Porque o nosso fabricante é Deus. Engraçado que nós não temos do fabricante não tem erro, né? Nós temos hoje os aparelhos que podem ter erros do fabricante. Aí tem a garantia para cobrir, né? Nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós temos as nossas assistências técnicas. Por causa dos nossos erros. A gente usa mal o aparelho, né? A gente usa mal o aparelho do coração, a gente usa mal o aparelho da mente, a gente usa mal o aparelho do corpo, a gente usa mal o aparelho das decisões que tomamos, porque os valores estão todos trocados. Nós usamos mal o aparelho da vida que Deus nos entregou. Deus fabricou a vida e nos entregou para usar, e nós estamos usando o aparelho errado, muitas vezes. Mas aí tem assistência técnica, tem sacramento da confissão, tem Eucaristia, tem Maria, o Santo Terço, tem as adorações que fazemos, temos as formações que oferecemos, temos a pastoral e o movimento para você ver se te emenda na vida e deixa de ser orgulhoso e vai servir os outros. Nós temos essas assistências técnicas todas e a gente não usa. A gente prefere ficar com o aparelho em casa. Não sei se errado, com defeito. Eu não sei se vocês conhecem alguém que é assim. Eu até queria ser um pouco assim, passar, ver uma lâmpada queimada e ficar quieto. Eu não consigo. Eu tenho pavor, né? Funcionário e quem faz as trocas que sofrem. Eu não sei se você conhece pessoas que compram um eletrodoméstico, dá defeito e fala, eu vou levar, e nunca leva. Né? Eu não consigo, eu tenho esse problema de saúde. Partilhando com vocês. Meus irmãos, os nossos defeitos precisam ser levados à presença de Deus. Para de ser bobo, iludido, de achar que você só pode largar na mão de Deus as coisas quando você se achar digno para isso.
Você tem que largar o defeito na mão dele. Meu Deus, por que o padre está falando disso tudo? Porque existe uma coisa especial em João Batista que a gente desaprende muito fácil, justamente por essa contaminação cultural que a gente tem, de achar que a igreja e o evangelho têm que falar a língua da cultura e não o contrário. João Batista tinha uma vocação muito sublime, presta atenção. Qual era a vocação de João Batista? Ser instrumento, só, e mais nada. Ele encontrou a alegria da sua vida, porque ele não era nada além de um instrumento. O instrumento, se não tem quem use, fica guardado na gaveta, não serve para nada. E João Batista não tinha medo de ser instrumento. João Batista não tinha medo de ficar esquecido no fundo da gaveta, porque se Deus precisasse, usaria, e se Deus não precisasse, não usaria, e está tudo bem, porque ele já era um milagre. Ele já tinha nascido de uma mulher estéril, velha. Ele já não tinha mais como agradecer. Senhor, eu vivo. O Senhor me deu a vida. Não era nem para eu estar aqui. Minha mãe não era nem para ficar grávida. Meu pai não era para ser pai. Então, Senhor, usa-me se quiseres. Se quiseres, Senhor, me usa. Agora me diz uma coisa, você pode viver assim no seu trabalho? Você pode viver assim dentro de casa? Você pode viver assim na sua faculdade? Você pode viver assim quando você estiver competindo por um cargo melhor? Não pode. Não pode. Mas você pode fazer isso sendo de Deus. Senhor, se quiseres que eu suba de cargo, eu subo. Se o Senhor não quiser, eu não subo. Senhor, se for essa a graduação que eu tenho que fazer na minha vida, se o Senhor quiser, eu faço. Se o Senhor não quiser, eu não faço. Senhor, aquele apartamento lindo que eu quero comprar, se tu quiseres, Senhor, eu compro, mas se tu quiseres, eu não compro. E faça a tua parte, irmão. Quer passar na graduação, quer saber se é a vontade de Deus ou não é? Primeiro estuda, para passar. Porque não adianta nada você falar isso, jogar tudo na conta de Deus e não botar nem a mão no caderno para estudar. Também não adianta nada. Aí é coisa de vadio. A mesma coisa no trabalho. Como é que você quer subir se você não trabalha? Se vive de atestado, né? Se vive arranjando atestado para ver jogo do Brasil. Desculpa, se segunda-feira tiver jogo, o padre pode ver, porque está de folga. Você só vai ver se você ganhar folga. Mas eu sou padre, o que eu posso fazer se você é homem e não quis ser padre, quis casar? O que eu posso fazer para você, mulher, se você nasceu mulher, Não pode ser padre, enfim. Cabeleireiro e padre está garantido. Tirando a brincadeira. Se tu quiseres, Senhor. E João foi usado. João foi muito usado. João foi extremamente usado. João foi usado a ponto de entregar a própria cabeça numa bandeja quando morre. E a gente celebra em agosto o martírio de João, dia 29 de agosto. Hoje é a natividade. Dia 29 de agosto, a sua morte, o seu martírio. A sua cabeça morreu sendo um instrumento. Porque a sua cabeça foi um presente para alegrar uma menina mimada. Mas aquela cabeça fez com que aquelas pessoas parassem, olhassem e dissessem: que coisa que eu fiz, para não falar outra coisa. Você sabe o que é. Que eu fiz. Ele foi usadíssimo. Ele era estranho? Era. Comia mel e gafanhoto? Comia.
Usava roupa feita de peles de animais? Sim. Foi a vida que ele escolheu para esperar Deus dizer, eu quero. E quando disse Deus, eu quero, ele foi. Não tem coisa mais sublime que essa. Eu acredito muito que você possa, inclusive, desejar isso na sua vida, porque eu desejo. Desejo realmente, do fundo do meu coração. Eu desejo. Se eu pedir um milagre, e se eu vou passar a pedir um milagre na minha vida de padre, vai ser esse. Senhor, se tu quiseres. Só se tu quiseres. Senhor, só se tu quiseres. Porque se tu quiseres, não tem nada que vai impedir de acontecer. São João Batista, Nossa Senhora, São José, Santa Luzia, Faustina, meu Deus, como eles aprenderam a falar isso nas suas vidas. Foi a pergunta que Paulo fez para Jesus quando ficou cego: Senhor, o que queres que eu faça? Que pergunta linda, né, irmão e irmã? Fecha seus olhos agora. Eu quero que você tenha coragem agora de fazer essa pergunta para Deus. Faz essa pergunta agora. Coloca a mão no seu coração. Pensa um pouquinho na sua vida. Pensa um pouquinho na sua vida, como ela está hoje. As coisas que você deixou em casa para poder vir para cá. Pessoas. Pensa em como você deixou o seu ambiente de trabalho para vir para cá. Pensa em como você deixou a realidade dos seus estudos para vir para cá. Pensa em como está a bagunça do seu coração nessa noite. Porque o nosso coração é muito bagunçado. Por mais que o Espírito Santo more em nós e rezemos a Ele, o nosso coração está constantemente correndo risco de ser bagunçado. Mas respira fundo agora. Faz esse exercício. Inspira o ar, bem devagar. Segura o ar. Depois solta bem devagar. É o Espírito Santo entrando pelas suas narinas. Mais uma vez, inspira o ar devagar. Segura. E agora solta pela boca bem devagar. Agora repete com o Padre: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, se tu quiseres, e somente se tu quiseres, eu quero. Porque se o Senhor não quiser, eu também não quero. Se não servir para o Senhor, também não me serve. Senhor, que queres que eu faça? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,